Olá, galerinha, tudo bem? Bom, antes de começar esse vídeo, já vou pedir para que você deixe o seu joinha. A professora nem assistiu o vídeo, não importa. Deixa o joinha aí, por favor. Não importa, deixe o seu joinha. Deixe o seu joinha. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Até há poucos minutos atrás, nós tínhamos 298 inscritos. Por favor, galera, o WhatsApp da família, compartilhe o link do nosso canal com os amigos e familiares, tá? Bem, e hoje? Hoje vamos falar sobre números inteiros. Mas antes de falar dos números inteiros, vamos falar dos números naturais, da necessidade que o homem tinha de contar coisas. Daí surgem os números naturais. E quais são eles? São aqueles que não têm parte fracionária ou parte inferior a um inteiro. Bom, também não consideraria aí os números negativos, que é onde eu quero chegar com vocês hoje, ok? Então, nós vamos falar dos números inteiros, porém, vamos lembrar dos números naturais. Zero é um número natural, alguns dizem que não, mas aqui vamos considerar que sim. Um é um número natural, dois também, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 não termina. E aí vem aquela pergunta, professor, o que vem antes do zero? Ok? Bom, então, quando eu penso nos números naturais, eu posso afirmar que todo natural tem um sucessor. Basta adicionar uma unidade. Todo natural tem antecessor natural? Bom, se você disse que não tem antecessor natural, você está correto. No entanto, o zero tem um antecessor que é um antecessor inteiro. Ok, pessoal? Então, zero tem antecessor, não é um número natural, é um número inteiro. E qual é o valor desse antecessor? Menos um. E o antecessor de menos um? Menos 2. E de menos 2? Menos 3. Eu vou sempre retirando uma unidade e vou obtendo um número menor. Joia? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu estivesse comparando duas temperaturas, menos 10 graus centígrados, menos 1 grau centígrado. Qual é a temperatura maior? Menos 1, certo? Menos 10 é menor que menos 1. Vamos lembrar também que quando eu pego um número inteiro e falo do seu antecessor, o antecessor é sempre menor que o número, enquanto o sucessor é sempre maior que um número. Comparar dois números negativos, o menor é aquele que mais afastado do zero está. Comparar dois números positivos, o maior é aquele que mais afastado do zero está. Tudo bem? Agora, quanto mais próximo do zero um número positivo está, menor é ele entre os positivos. Muito bem. Então, eu estou dizendo para vocês que existe aqui uma gama de números que eu chamo de números positivos, né? Quando eu penso nos naturais, tiro zero, todo o resto é inteiro positivo. E quando eu coloco zero e penso nos antecessores inteiros de zero, eu tenho aí uma gama de números inteiros negativos. Quando eu comparo um negativo e um positivo, o negativo é sempre menor que o positivo. Basta pensar, por exemplo, em temperaturas. Menos 10 graus centígrados, por exemplo, é menor que 2 graus centígrados. Quando eu comparo dois números negativos, quanto mais afastado do zero, menor é o número. Já quando eu comparo dois números positivos, quanto mais afastado do zero, maior é o número. Esse segundo é mais natural pensar assim. Agora eu vou pedir o seguinte: pensem em dois números negativos. Qual deles é o maior? O que está mais próximo do zero. Pense em dois números positivos. Qual deles é o menor? Aquele que está mais próximo do zero. Então, do lado positivo, quanto mais se afasta do zero, maior.
E quanto mais se aproxima do zero, menor. Já do lado negativo, quanto mais se afasta do zero, menor é o número, e quanto mais próximo do zero, maior é o número. Entenderam? Muito bem. Tem outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre o módulo ou valor absoluto de um número. Vamos imaginar que a reta é um conjunto de pontos, infinitos pontos. E alguns pontos nessa reta são representados por números inteiros. Joia? Muito bem. Então, quando eu penso em números consecutivos, eu vou pensando em pontos que têm sempre o quê? A mesma distância de um para o outro. Muito bem. O que é um módulo, professor? O módulo é a distância do ponto representado por esse número até o ponto representado pelo zero. Se eu pergunto para vocês, qual é o módulo de 4? Qual é a distância do ponto na reta que o 4 está representando até o ponto na reta que o zero representa? Percebam que se eu faço a mesma pergunta, só que para o menos 4, eu vou dizer que a distância para o zero é a mesma. Então, menos 4 e 4 tem a mesma distância para o zero. Menos 4 e 4 tem módulo igual a 4, tem distância igual a 4. Menos 4 e 4 são números que eu chamo de números opostos. Sinais contrários, ok? Um positivo e um negativo, mas com o mesmo afastamento, com a mesma distância para o zero. Eu vou representar isso agora no quadro para vocês, ok? Agora vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto que representa o zero. E aqui, como eu disse agora há pouco, um ponto que representa o 4. A distância entre esses dois pontos é de 4 unidades. Está aqui. Agora, se eu falo para vocês qual é o módulo de 4, eu represento essa pergunta dessa forma, ó, módulo de 4 ou valor absoluto de 4. O resultado é 4. Vamos pensar aqui que esses pontos estão igualmente espaçados, importante. E aqui eu tenho um ponto que é representado pelo menos 4. E eu pergunto, qual é a distância deste ponto até o ponto ali representado pelo zero? A distância também é de 4 unidades. Então, se eu falo para vocês qual é o módulo de menos 4, vocês vão me dizer o quê? 4. Falei também que se dois números têm sinais distintos, ok? E a distância for a mesma para o zero, então nós dizemos o quê? Que eles são opostos ou simétricos. Então, exemplos de números opostos ou simétricos. O 2 e o menos 2, tá aqui, ó, 2 e menos 2, 1 e menos 1, e assim por diante, ó. 3 e menos 3. Bom, a gente também pode perguntar qual é o módulo de zero. Ora, gente, o módulo de zero é zero, a distância dele para ele mesmo é nula. E outra coisa, o oposto do zero é o próprio zero. Vamos colocar isso aqui como uma condição especial para ele, tá joia? Porque senão vocês vão sempre pensar, né, números opostos precisam ter sinais diferentes. Não, o zero é o oposto dele mesmo, a gente pode definir dessa forma. Outra pergunta que precisa ser respondida aqui. Zero é positivo ou negativo? Opa, e agora, professor? Eu digo que zero é o divisor de águas. Tudo que está à direita do zero é positivo e tudo que está à esquerda do zero é negativo. E vamos recapitular aqui. Pelo lado positivo, quanto mais me afasto do zero, maior o número vai ficando. Pelo lado negativo, quanto mais me afasto do zero, menor o número vai ficando. Vamos imaginar que eu use uma letra para representar um número. Aqui, por exemplo, estou usando a letra A. E aqui eu vou colocar um sinal de menos na frente
da letra A. Alguns vão dizer, esse é A positivo, esse é A negativo. Errado. Esse menos na frente do A indica oposto de A. Então, vejam algo interessante e tentem responder. Se A vale 5, o oposto vale quanto? Se você pensou em menos 5, você acertou. E aí alguém vai falar, tá vendo, professor? A negativo. E eu digo, não. Pois, se A for negativo 6, esse menos na frente do A indica oposto de A, então o oposto de negativo 6 é 6. Então vocês vão ver que aqui o mesmo símbolo que pode representar um número positivo pode também representar um número negativo. E se A for zero, o oposto do zero é o próprio zero, um número que não é nem positivo, nem negativo. E agora um pop quiz rapidinho para vocês. Se eu digo o seguinte, módulo de 5 é igual a x. X representa aqui a solução. Qual é o valor de x? Acertou quem disse. X é igual a 5. A distância do 5, ou do ponto que o 5 representa até o ponto que o 0 representa, é de 5 unidades. Se eu digo módulo de negativo 7 é igual a x. Qual é o valor de x neste item? Acertou quem disse x igual a 7. Muito bem. E se eu dissesse para vocês o seguinte, módulo de x é igual a 2. Veja, eu falo de um número cuja distância para o zero, ou cuja distância do ponto que esse número representa até o ponto que o zero representa, é igual a 2. Neste caso, qual é a solução? Acertou quem disse x pode ser 2, positivo, ou x pode ser menos 2. E para finalizar, um pouquinho mais de pop quiz para vocês. Se eu chegasse e perguntasse assim, entre os números negativo 2 e 5, circule o maior. Que número vocês iriam circular? Acertou quem circulou o 5. Se eu perguntasse 0 e menos 9, qual desses dois números é o maior? Acertou se você respondeu o 0. Lembre-se, na reta numérica, aquele número que está mais à direita é sempre maior do que aquele número que está mais à esquerda. Então, se aqui eu tenho um número que é representado pela letra x e aqui um número que é representado pela letra y, y é maior que x. No desenho anterior, vocês viram que eu coloquei uma setinha dupla, certo? Mas geralmente, a reta numérica, ela vem só com uma setinha para um dos lados, mostrando o que nós chamamos de orientação positiva. Continuando, e se eu colocasse menos 9 e menos 1? Ou, como eu gosto de falar, negativo 9 e negativo 1. Qual desses dois números é o maior? Acertou quem respondeu menos 1. Já dei a cola aqui com a caneta, certo, gente? É isso aí. Muito bem, galerinha, terminamos mais um vídeo. Esse é o primeiro de uma sequência, onde eu vou falar de números inteiros e suas operações, ok? Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Por favor, deixe o like de vocês agora, quem ainda não deixou. Não segue? Não, então passe a me seguir, tá ok? Se inscreva no canal. Tem um monte de gente que você conhece que adoraria ter aula de matemática e não está me seguindo. Por que você ainda não indicou, criatura? Por favor, colabore comigo, ok? Tá? E até a próxima aula. Beijo grande. Tchau, gente.